Então, assim seguimos. Muito criançada, não sentia nada. Mas minha mãe estava enjoando e ela ficou no camarote quando o navio estava saindo. E a minha irmã mais velha, que tinha 9 anos, carregava o caçulinha no colo e botou sobre a morada do navio, assim, ali, para ele ver o mar, aquela coisa, né, de criança. Então eram 5 ali, e nisto, quando alguém do navio lá viu, assustados com ela, uma menina de 9 anos, magricela, segurando um bebê, assim, aí chega e diz, não, você não pode fazer isso, tira o menino daí, que ele pode cair. Ela disse, mas não tem problema, eu sei nadar. Ah, a ingenuidade, né? E assim foi. Mas, felizmente, não aconteceu nada sério, era aquela dificuldade só. Maior era com minha mãe, porque nós não sentíamos a, a tragédia, o que tudo era diversão. E assim chegamos em São Paulo. E aí, Dona Sinhá precisava trabalhar. Fomos para a casa de um casal de tios que nós tínhamos, que ela era irmã de minha mãe, e felizmente o marido dela, desde juventude no norte ainda, eles eram amigos. E assim foi. Aí precisou fazer aquela divisão, ela procurando colégio para colocar aquela criançada, porque ela queria que todos estudassem. E como morávamos num lugar, estávamos ali num lugar muito bom, quase no centro da cidade, como aqui, né? E minha mãe, imediatamente, com essa minha tia também, que era muito ativa, foram, colocaram os dois mais velhos, que era um de 9 e outro de 7 anos, uma coisa assim, na escola, no, escola pública. E os 3 menores, eu e mais os 2, ficamos aguardando a distribuição. Depois desses 2 que iam para a escola, quando minha mãe saiu com eles, com ele no colo, que era o menor, era o Zélio. Ela tinha encontrado, matriculou o menino numa creche, mas era fixo, não era que você larga de manhã e vai buscar de noite. E ele saiu de lá com 7 anos. Aí, mas ela depois arrumou para outra, que tinha 2 anos e pouco. E para mim estava mais difícil. E tinha um casal de amigos da minha tia, a gente até eram donos de um armazém lá e tal, e ficaram comigo. Eram bons, mas eu era uma criança solitária, porque eram praticamente duas pessoas já de meia idade, não tinham criança. E eu fiquei vários anos lá, era bem cuidada, bem tratada, aquela coisa toda. Tanto que esse meu tio que estava lá, ele foi um dia me visitar e eu fiquei brava, eu não quis falar com ele. Quer dizer, eu fui, fiquei, não, mas eu não perdoava por terem me deixado lá. Entende? Mas eu nunca me queixei disso. E lá eu estudei, fui para a escola, tive tudo o que precisava, mas eu era solitária. Eu não tinha crianças que eu estava acostumada. E assim foi, felizmente não me ocorreu nada. Eu apenas continuei dividindo a minha vida e programando tudo. E depois fui viver com minha mãe. Hã?
Eu saí de lá com 12 anos, quase 12, eu tinha de 11 para 12 anos, porque eles não queriam me botar para fazer a segunda parte do estudo que eu tinha. O curso primário eu tinha saído, então minha mãe questionou levemente, porque ela não podia também, não tinha atitude ainda. E eu, ela disse, não, filha, você precisa estudar e assim que for possível, você vai estudar. Eles não queriam porque ele disse, meus filhos são adultos já, mas eu nunca paguei escola para eles. Entendeu? Era aquela escola pública e acabou. Então eu estava com aquilo na cabeça e aí chegou um dia, eu disse que eu queria ir embora para casa da minha mãe. Mas como que você vai embora? Porque não sei o quê. Eu sei que eu tinha feito qualquer grosseria, eu estava brava por causa disso. Eu levei, acho que pela primeira vez, eu levei uns tapas na bunda, qualquer coisa assim, sem nada, né? Eu disse, tá bom. Aí eu fiquei, sabe quanto tempo? 3 dias sem comer. Até eles irem buscar minha mãe para me levar. Sem comer. Eles ficaram apavorados. Eu disse, não, eu não quero comer. Quero ir embora. Eu fiquei 3 dias e eles insistindo comigo, aquela coisa toda. Aí ele foi lá na casa da minha mãe para ela vir me buscar. Aí ela veio com ele e tudo e me levou, né? Aí foi passar uma vida apertada, porque a vida dela era difícil, trabalhando, criando todos, os meninos já estavam saindo todos da escola. O mais novo, com 7 anos, saiu da creche, depois a segunda, que vivia doente. Ela ia para o colégio e ficava doente. Depois curavam, aí as freiras chamavam mãe, mandavam levar, ficava 15 dias em casa, tudo sarava, ficava ótima. E depois ia para isso. Toda vez que ela voltava para o colégio, ela ficava doente, desde pequena. Ela era muito apegada com. Eu não, eu fiquei no meu pedaço, mas ela reagia dessa forma e ficava mesmo doente. A mamãe levava, cuidava dela e levava até no trabalho o trabalho que ela fazia. A mamãe costurava muito bem roupas de homem. Então ela fazia cuecas, ela fazia camisas e ela costurava muito bem. E então ela pegava o serviço, levava para casa, sabe? E assim foi a criação do bando. Mas tinha que estudar. Aí ela começou a arrumar escola para a gente estudar e trabalhar. Eu estava com 13 anos já e naquela época tinha uma lei do Getúlio que a gente, criança praticamente só poderia trabalhar aos 14 anos. Então, para variar, como as certidões praticamente não existiram, as certidões de nascimento, mamãe foi registrando de acordo com o colégio, já estava na hora, aquele outro, então foi um por um. E eu fui a última a ser registrada. Então ela me registrou com 1 ano a mais, para eu poder trabalhar, porque eu já era dona do meu nariz nessa época. E então minha irmã mais velha, que teve um colégio melhor, que completou, deu trabalho para ela. Então ela fazia flores, que naquela época era muito moderno. Toda mulher, flores de enfeite, grinaldas de noivas. E tinha minha mãe descobriu lá uma empresa que tinha esse procedimento.
E ela trabalhava, já estava trabalhando lá, recebia o dinheirinho dela, aquela coisa toda. E aí mamãe disse, vê se você arranja um lugar para a Lília, que eu, a gente coloca, ela faz, ganha o dinheirinho dela para ajudar a pagar a escola, porque eu passei a estudar à noite, colégio particular. E assim foi. Aí ela arrumou. A mamãe falou com o dono da empresa e eu fui para lá como aprendiz, sabe? Cheguei lá, comecei a aprender umas coisinhas e eu fazia muito bem até. Passava trabalhando, saía de lá, não era longe de casa, eu comia alguma coisa e estudava à noite. Então, naquela época era o ginásio que se fazia, aquela coisa toda. E eu assim fiz. E comecei a trabalhar nisso aí. Depois eu terminei e fui mudando de emprego. E naquela época, o grosso era você ser datilógrafo. Era muito mais importante do que hoje, né? Tocar só nos dedos então eu comecei a estudar também datilografia. Felizmente fui muito bem. E minha mãe tinha boas amizades, ela era uma mulher simples, tinha o que? Segundo ano, ou terceiro ano de equivalente a um curso primário, né? E quando meu pai faleceu, meus avós moravam no Maranhão. Mas ele conversou com ela e disse que não, que ela procurasse uma cidade grande. E ela não quis ir para o Maranhão. E viemos para São Paulo naquela ocasião, certa, tudo direitinho. Ele era, na época, o cargo dele, ele era de agrimensor de fazendas. Então, nós vivíamos nessa fazenda, ele orientava tudo em plantações, em cuidados, nessa coisa toda. E esse meu tio, que morava em São Paulo, tinha passado por tudo isso e ele se deu muito bem no Rio de Janeiro, a coisa já começou a melhorar. E o sonho dele era vir para o Sul, justamente para a criançada toda estudar. E mamãe segurou o bonde direitinho. E não tinha conversa. Eu trabalhava com 14 anos, com a maior naturalidade, ia para a escola, segui tudo muito bem, estudava à noite, chegava em casa, naquela época, imagina, eu tinha 14 anos, 13, 14, até 15 anos, estudando à noite, chegava em casa 10 horas, 10 e meia da noite. Oi,